quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da aula de hoje é metais. Na verdade, nós vamos ainda concluir a aula anterior, né, que estávamos falando sobre as madeiras, e vamos também falar sobre o naipe de metais de uma orquestra. Você vai precisar daquele material de sempre, algumas folhas de papel ou seu caderno, as canetinhas, ou lápis de cor, ou lápis de escrever, né, o que você usa aí no seu dia a dia, só para fazer algumas anotações. A aula anterior nós concluímos falando sobre a flauta de êmbolo. Inclusive eu falei que quem quisesse poderia no decorrer dessa semana pesquisar e procurar os materiais para conseguir fazê-la. Como prometido, eu também deixei a minha pronta, né? Só faltou de repente decorá-la. Então consistia em um tubo, uma vareta, um pedacinho de EVA que a gente cortou no molde aqui do círculo, e a gente prendeu esse dispositivo, e aqui a tampinha, né, que poderia ser uma bolinha de isopor, só para fazer o efeito. Como é que fica? Então, além desse movimento do agudo para o grave, do grave para o agudo, você pode explorar também notas diferentes, tentando executar uma música. Bom, eu não tive tempo de praticar, então por isso eu também tenho que experimentar mais, tá? Aqui está a imagem da flauta, né, que a gente usou na aula anterior, e vamos seguindo adiante. Na aula anterior também começamos a falar um pouquinho sobre os pífanos. Na ocasião, nós usamos um vídeo, né, em que um músico do projeto Música no Pequeno Príncipe apresenta para nós o pífano. E eu aproveito aqui para fazer um link com a banda de pífanos de Caruaru. Essa imagem que nós já vimos, que é do J. Borges, tá? É uma xilogravura, e eu vou contar um pouquinho melhor a história para vocês. O ano é 1924. Nessa data, um caboclo chamado Manuel Biano, casado com Dona Maria Pastora da Conceição, caboclo que nem ele, herdou de seu pai 4 instrumentos: um bombo, um prato e 2 pífanos de taboca. Mais do que os instrumentos, entretanto, seu Manuel herdava a obrigação de não deixar morrer a tradicional zabumba, criado por seu avô e que seu pai preservava com todo carinho. Tratou logo de ensinar os antigos toques, muitos dos quais aprendidos com os índios aos filhos Sebastião, de 5 anos, e Benedito, de 11 anos. Recrutou depois o amigo Martinho Grandão para assumir a caixa, e o próprio Manuel se ocupou do bombo. Seus toques sincopados, ricos em melodia e de atmosfera pastoril, ecoavam pelas rifas, casórios, novenas, enterros, missas e o que viesse. A família Biano percorreu quase todo o sertão entre Alagoas e Pernambuco, procurando bons lugares para se instalar. Os instrumentos iam sempre no lombo de algum animal e paravam em qualquer arraial que tivesse feira para descolar alguns trocos. Nessa caminhada, foram bater lá na região do agreste pernambucano e se instalaram em Caruaru, a capital do forró que os consagraria. Chegaram em 15 de julho de 1939 e foram morar em Contendo, nas proximidades da zona urbana. Por lá continuaram com seus shows, já sob o nome de Zabumba dos Contendo. O ano de 55 registraria a perda do patriarca Manuel Biano. Em suas últimas horas, pediu aos seus 2 filhos que honrassem a tradição de seus antepassados e se juntassem aos familiares Luís, de 9 anos, Amaro, de 10 anos, são os filhos de Sebastião, Gilberto, de 15 anos, e João, de 11 anos, filhos de Benedito, e formaram uma nova bandinha, prontamente batizada com o nome de Banda de Pífanos de Caruaru. Muito bem, então, voltando aqui, gente, essa é um pouco da história da Banda de Pífanos de Caruaru, né, que começa lá em 1924, está muito próximo de completar aí 100 anos, porque eles ainda estão nativa. O mestre Sebastião Biano, melhor dizendo, é esse homenageado tanto na gravura aqui do J. Borges, e ele está vivo, ele já tem 102 anos de idade, né, e continua aí muito ativo. Então, por ocasião da festa de São João de Caruaru, ainda hoje temos essa tradição. A gente pode ver isso aqui com a Orquestra de Pífanos de Caruaru.
Na ocasião da festa de São João, aquela mesma ali que o J. Borges criou aquelas gravuras, também tivemos essa apresentação, tá? Nós vamos assistir só um trechinho, a regência do mestre Moser Vieira. Vamos ver então. Certo? Então aqui a gente pode ver que essa tradição do pífano continua muito viva, né, até os dias de hoje. Por falar nisso, eu trouxe aqui o material para propor também para quem quiser que faça o seu próprio pífano. Então não é obrigatório, tá, gente? Aqui nós temos a imagem, normalmente ela é construída em madeira, é uma flauta até simples na sua construção. Aqui eu tenho as medidas. Como que vai funcionar? Você está vendo ali no gráfico que a gente tem o tubo, e nós temos as medidas. Então, partindo do zero, você vai escolher aqui uma das extremidades do tubo. Esse tubo eu cortei com 43 centímetros e 2 milímetros. Aqui, partindo da borda, você vai começar as marcações. Então, vocês estão vendo que o primeiro furo, que é o furo onde você vai soprar, está a 4 centímetros e 8 milímetros. Só retomando aqui também sobre essa medida. Quando a gente vai usar a régua, nós temos que começar a contar a partir do primeiro tracinho que a gente tem aqui no zero, tá? Às vezes, algumas pessoas se confundem e começam a contar a partir do 1, né? 4 centímetros, então começa do 1, e como são espacinhos, você vai errar nessa conta. Então tem que começar do zero. Os tracinhos aqui indicam os milímetros. Então eu conto a partir do primeiro tracinho do zero. 1, 2, 3, 4. E daí eu vou contar mais 8 pontinhos, que são os milímetros. Por isso que é 4,8, tá bom? Então, medindo a partir da extremidade aqui, eu marco o centro, 4,8. Fiz aqui a bolinha e vou para o próximo. Vejam que o segundo está a 20,8, mesmo esquema. Eu marco aqui do cantinho, faço uma marcação ali no centro, 20, vou contar mais 8 e vou marcar. E assim sucessivamente. Então vou marcando conforme a indicação. Vocês estão vendo que tem alguns números em azul, outros números em roxo, que indicam onde deve ser a marcação. Esses números estão, então, centímetros, vírgula, milímetros, tá? Tem que seguir essa medida para que funcione também dentro daquelas notas definidas, tá? A afinação desse pífano é em sol. Embaixo ali tem outra medida que é em milímetros. Essa medida é do diâmetro desse círculo. O diâmetro é uma linha que corta o círculo no meio. Então ele vai ter de largura, por exemplo, o primeiro 11 milímetros, que é o mesmo que 1 centímetro mais um palitinho, tá? E assim sucessivamente. Eu vou deixar a indicação aqui na tela para você só anotar as medidas, não precisa fazer um desenho perfeito, tá bom?
Então faz o desenho mais ou menos, é só para marcar as indicações para o caso de você querer fazer e depois eu explico como proceder. Vamos lá. Muito bem, então você marcou ali as medidas, né? No decorrer da semana você pode ir atrás de um tubo desse, lembrando que a extensão total dele não está ali na tela, mas é de 43,2 milímetros, tá? Não deixe de anotar isso também. Aqui então, tendo feito as medidas e as marcações, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu já fiz aqui as bolinhas mais ou menos naquele diâmetro. E agora precisa furar. É aqui que entra a ajuda de um adulto. Você não vai conseguir furar sozinho e nem deve tentar. Como que se fura isso aqui? Tem basicamente duas formas. A primeira é com um ferro quente, de solda. Você pode colocá-lo na tomada e ir furando. Você não, o adulto no caso. Ou se você tiver um adulto aí, ele pode também aquecer um metal e ir furando, Mas, por questões de segurança, não faça isso sem a ajuda de um adulto. Depois de furado, é só pôr uma rolha de cortiça, até 4 centímetros aqui do tubo, tá? Tem que marcar na rolha e empurrá-la aqui. A sua flauta pífano está pronta, certo? Tem vários tutoriais também que mostram como fazer outros tamanhos, outros tipos, mas esse aqui é mais simples e fácil de fazer, tá bom? Fica a dica para se alguém quiser tentar. Peça ajuda ao adulto e faça sua flauta pífano. Dando sequência aqui, gente, relembrando aqui os naipes, Nós agora chegamos nos metais, que ali estão representados na cor verde. São as trompas, os trompetes, trombone e tuba. Hoje nós vamos ver um pouco melhor sobre o trombone e o trompete, tá? Mas aqui estão eles representados, os instrumentos que nós temos visto aí ao longo de algumas aulas já. Para apresentar o trompete para vocês, nós veremos mais um vídeo do projeto Música no Pequeno Príncipe com o músico Reinaldo Soares. Vamos assistir então. O som de um dos instrumentos musicais mais antigos do mundo. Estamos falando do trompete. A história do trompete é tão antiga que um instrumento semelhante a ele foi encontrado, sabe onde? No túmulo do faraó Tutancâmon, lá no Antigo Egito. Ele era diferente do instrumento que conhecemos hoje. Aliás, até a sua função era outra. Ele não era usado para música, ele era usado para orientar as tropas durante as guerras e até mesmo para assustar os inimigos com seu poderoso som. Foi no decorrer do tempo que o trompete começou a ser utilizado na música. Os compositores passaram a se interessar pelo seu som e assim ele foi aos poucos entrando nas óperas e nas orquestras. Depois, algumas adaptações em seu corpo possibilitaram que um trompete pudesse emitir mais notas. Foram os pistões que incrementaram as possibilidades desse instrumento. O trompete é integrante da família dos metais e é feito de um tubo cilíndrico metálico, geralmente latão, recurvado sobre si mesmo, onde de um lado é encaixado o bocal, por onde o músico assopra, e do outro a campana, que é por onde sai o som.
Para mudar as notas, existem duas possibilidades. Uma é de acordo com a pressão que o músico sopra no bocal. E a outra, através dos pistões, que fica no meio do corpo do trompete. Uma especificidade curiosa do trompete é a chamada chave d'água. Como o ar que sai da boca do músico é quente, ao passar pelo corpo do instrumento, ele esfria e condensa, gerando acúmulo de água no interior do instrumento. A chave d'água permite que o músico remova essa água. O trompete é um instrumento que exige bastante do músico. Para conseguir tocá-lo, é preciso controlar os músculos faciais e o lábio, controlar a embocadura. Há diversas técnicas que ajudam o músico a desenvolver a embocadura correta para que o esforço ao tocar o instrumento seja mais suave, mas tem até quem fique com calo nos lábios. Porém, o esforço é compensado pelo som. Vamos ouvir? Muito interessante, né, como o Eduardo ali nos conta, saber que esse é um instrumento muito antigo. E também como ele evoluiu aí até os dias atuais. A gente vê ele em muitas formações de bandas, né, desde orquestras até bandas aí mais comuns com outras formações. Agora nós vamos ver sobre o trombone. Quem vai falar um pouquinho para a gente desse instrumento é o David Santos. Muito interessante também que ele conta um pouquinho da sua história e vai mostrar como funciona o trombone. Vamos assistir então. Eu me chamo David Santos, sou trombonista, atualmente atuando como trombonista baixo da Orquestra Sinfônica do Paraná. Minha formação foi feita pela Universidade Federal da Bahia e também com o professor André Bandini, que é do Conservatório de Genebra. Bem, inicialmente eu sou trombone coringa. Eu toco tanto o trombone tenor quanto o baixo. Mas nesse concurso que abriram na orquestra, eu terminei me especializando com o trombone baixo. E é um instrumento que eu amo, toco ele já esse ano vai fazer 8 anos. Eu acho que eu não sei
Quando na minha vida eu não tive relação com a música, porque minha mãe foi uma daquelas que botava para ouvir Mozart desde quando eu estava na barriga dela. Então, eu chegava na orquestra jovem, que é na Bahia, de um projeto social chamado Neugibá, onde eu começava a escutar as músicas para poder tocar. Eu já escutei isso alguma vez na minha vida. Aí minha mãe falava, não, eu botava para você escutar música de orquestra, né? Mas antes de ser músico, eu queria ser atleta. Era interessante, eu queria ser nadador. Cheguei a participar de algumas equipes e tudo, mas acabou que por causa de alguns problemas, o nosso centro acabou, então comecei a estudar. Isso foi 8 anos atrás. Entrei no projeto Neugibá para aprender o instrumento e lá fui estudando, consegui desenvolver mesmo, me encantei e até largar um curso de engenharia para seguir a vida de músico mesmo, larguei. O trombone baixo entra na orquestra junto com os outros dois, que inicialmente, lá por volta do século XIV, era um trombone alto, trombone tenor e trombone baixo. O trombone, cada um tinha uma afinação diferente. O trombone alto era afinado em mi bemol, o trombone tenor em si bemol, o trombone baixo, naquela época, era em fá. O que fazia com que o timbre deles fossem bem diferenciados. Hoje em dia, não. Todos os três são em si bemol e o trombone alto é muito pouco utilizado. Beethoven gostava de dizer que o trombone era como se fosse a voz de Deus. Então ele só utilizava o naipe de trombones dentro das suas sinfonias quando ele queria apresentar algo realmente bem solene, como fosse bem glorioso mesmo. Muito interessante o relato do David, né, que nos conta que desde o ventre da sua mãe já ouvia ouvia música, né, e até reconhece depois de um tempo essa música, depois de grande já, né. Bem, veremos agora uma série de instrumentos que também são aerófonos, mas eles não funcionam a partir do sopro, né. Nós vimos aqui no naipe de metais 2 instrumentos, mas esses que veremos agora não funcionam com sopro. A gente vai começar vendo o acordeão. Vamos assistir então. Um instrumento que é a cara do sul do Brasil e também do Nordeste. Acordeão, gaita, sanfona, pode chamar como quiser. O fato é que esse instrumento embala festas e mais festas da nossa cultura popular, do forró à música gaúcha. O acordeão é um instrumento de teclado que possui pequenas lâminas metálicas em seu interior. São elas, as palhetas, que produzem o som quando vibram com o ar. Quando o músico pressiona uma tecla, uma válvula é aberta, permitindo que o ar circule, produzindo a nota desejada. O acordeão é da mesma família da gaita de boca. Enquanto o primeiro utiliza a força manual do músico para produzir o som, o segundo utiliza o ar dos pulmões. Muitos pesquisadores acreditam que as gaitas surgiram do sheng, um instrumento chinês. Do sheng até o acordeão de hoje, muito se passou. A invenção da sanfona é atribuída a um alemão, Friedrich Buschmann, mas o registro é de um austríaco. Cyrillus Demian registrou em 1829 um instrumento de palheta livre, teclado, fole e botões que permitia tocar acordes. Com o tempo, esse instrumento teve inúmeros aperfeiçoamentos. Hoje, nós temos o acordeão diatônico e o acordeão cromático. No diatônico, ao pressionar um botão, nós temos dois sons diferentes, um a abrir e outro a fechar o fole. Já no acordeão cromático, nós temos o mesmo som, tanto ao abrir quanto a fechar o fole.
Para chegar em nossas terras, o acordeon pegou carona na mala de muitos imigrantes alemães, italianos e portugueses. Logo, logo, ele ganhou o apelido de sanfona e passou a ser produzido por aqui mesmo. O auge da produção de acordeões no Brasil foi em 1950. Nessa época, havia mais de 50 fábricas do instrumento em todo o território nacional. Para ouvir um pouco do instrumento, que tal rememorar Luiz Gonzaga? Bom, além do acordeão, que funciona ali, né, com aquele fole, todo aquele movimento, nós temos o órgão, e o órgão também é um instrumento bem complexo, até mais do que o acordeão. Vamos ver então. Com vocês, o Rei dos Instrumentos. O órgão faz jus ao título de Rei dos Instrumentos. Ele é capaz de reproduzir vários timbres diferentes. O órgão é uma invenção com toques de engenharia, arquitetura, trabalho artesanal e técnica musical. Desde o fim da Idade Média, o órgão impera como um instrumento musical complexo, fruto da mecânica mais refinada de seu tempo. Sua história é bem antiga. Ele foi o primeiro instrumento de tecla a ser tocado pela humanidade. Na Grécia Antiga, ele era hidráulico e na Idade Média passou a ser pneumático, ou seja, dependia do ar soprado por foles. O órgão já foi a estrela em catedrais católicas. Alguns exemplares chegavam a ter 10 metros de altura. Seus tubos enormes faziam o som reverberar no interior das igrejas. Com o tempo, o órgão de tubos ganhou a pedaleira, que é um teclado de madeira tocado pelos pés. A pedaleira permite que o músico execute os baixos. Assim, ele pode tocar o instrumento utilizando as mãos e os pés. Os órgãos de tubo são únicos. Nunca há um igual ao outro. Isso acontece porque o som de cada órgão depende de onde ele está instalado e também do equilíbrio entre seus registros. Tempo vai, tempo vem, e o avanço da tecnologia inseriu componentes elétricos ao órgão de tubo.
mas a permanente complexidade e alto custo desse instrumento faz com que se busque opções mais baratas e portáteis. Entre as soluções encontradas, destaque para a do inventor americano Lawrence Hammond. O órgão Hammond é um instrumento eletromecânico que tinha a intenção de imitar o som do órgão. Mas o que aconteceu mesmo foi um novo instrumento com timbre próprio. Muito querido em todo o mundo, o Hammond geralmente vem acompanhado de alto-falantes giratórios denominados caixas Leslie. Outro modelo é o digital. Este é capaz de sintetizar tanto o som do órgão de tubos como do eletromecânico. Vamos ouvir? Muito bem, mais um instrumento incrível, né? Também funciona com o ar. Agora expandiremos um pouco essa ideia e veremos algumas coisas que nem instrumentos musicais são. Até já fica aqui a pergunta, né? Será que isso é música ou não? Não responderemos essa pergunta, não vamos nos comprometer aqui, tá? Mas vamos ver agora algumas esculturas que trabalham também com a sonoridade a partir do ar. Esta aqui é a primeira que eu escolhi. Ela é conhecida como Árvore Cantora. Tá? Ela faz parte de um projeto chamado Panopticons, que foi feita na Inglaterra. Nós já estudamos aqui arte ambiental. Esses trabalhos estão inseridos dentro dessa ideia de arte ambiental, né?
São esculturas de grande formato que foram pensadas em lugares estratégicos. Foram projetadas pelos arquitetos Mike Tonkin e Anna Liu, também conhecida como escultura musical, né, por conta dessa característica de ressonar o ar. Ela foi feita em 2006 na cidade de Burnley, Lancashire, Inglaterra, tá bom? Ela tem 3 metros de altura. Foi feita com tubos de aço galvanizado. Nós vamos ver um vídeo, só um trechinho aqui de um vídeo, que mostra um pouquinho da sonoridade que ela provoca, né, a partir da passagem do ar por esses tubos. Vamos ver então. Fantástico esse trabalho, né? Outro trabalho que opera dentro dessa mesma lógica através da passagem do ar é esse pavilhão acústico de vento, ou Aeolus. É um trabalho, também uma escultura sonora, de um artista chamado Luc Gerham, tá? Aqui uma curiosidade, ou Éolo, é o guardião dos 4 ventos na mitologia grega. Na mitologia conta-se que o Aeolus guarda os ventos e depois ele pode ajudar ali na navegação, né? E também em algumas abordagens é chamado de o deus do vento. Então essa escultura ela é mais simétrica, né? Ela tem esse espaço que as pessoas podem adentrar e esses tubos que são encaixados. Essa forma dela modular permite que ela seja instalada em lugares diferentes. Ela não é para um lugar específico, como a árvore cantora que a gente acabou de ver. Aqui nesse exemplo, ela está montada ali em Londres, tá? Nós vamos assistir então também um trechinho do vídeo aqui para entender como que ela funciona. Bom, trouxe esses 2 trabalhos, só fazendo um parênteses aqui naquilo que a gente tem estudado, para pensar como as artes às vezes se relacionam, né? Aqui são trabalhos de escultura que estão ligados às artes visuais, mas que trabalham aqui com conceitos da música e principalmente desses instrumentos aerófonos, né? Ou instrumentos que funcionam com o ar. Aqui para finalizar então a aula de hoje, nós veremos um instrumento muito curioso, uma gaita de fole. Ela também funciona com o ar, e é um instrumento muito característico da Europa, né? A gente, inclusive, na maior parte do tempo, a gente só vê ela a partir de filmes e coisas assim.
Isso demonstra como os instrumentos musicais são culturais. Assim como o acordeão foi muito bem incorporado na cultura brasileira, né, de norte a sul, esse instrumento também, curioso e diferente, remete muito à Escócia, embora que, como a gente vai ver na história, ele necessariamente não foi criado na Escócia. Vamos assistir e em seguida já finalizaremos a aula. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até logo! Opa! Tenho aqui uma informação que talvez seja nova para você. A gaita de fole não tem origem escocesa. A história dela começa lá no Egito Antigo e pega carona nos exércitos romanos. Os romanos utilizavam vários instrumentos musicais para dar comando e ritmar a marcha das tropas. Por onde passavam, eles iam deixando as gaitas, que eram assimiladas pelos povos de todo o continente europeu. Existem gaitas de todos os tamanhos e tipos. A denominação gaita de fole engloba uma ampla variedade de instrumentos. Palheta simples, palheta dupla, simples e duplas juntas, gaitas que emitem um volume baixinho, ideais para tocar em espaços fechados, outras de volumes potentes, pensadas para ser tocadas ao ar livre, uma verdadeira infinidade. O funcionamento das gaitas de fole é mais ou menos assim. Um dos tubos reproduz a melodia, enquanto os demais emitem uma nota fixa, sempre no mesmo tom, os conhecidos bordões. Todos os tubos da gaita estão conectados a uma bolsa, que é inflada de ar pelo músico ou por um fole. Quando o músico pressiona a bolsa, o ar flui pelos tubos, emitindo o som. Já sabemos que a gaita de fole não tem origem escocesa, mas fato é que por lá ela virou símbolo nacional. Uma das gaitas escocesas, chamada Great Highland Bagpipes, é cercada de lendas e historietas. Também conhecida como Warpipes, essas gaitas eram utilizadas nas batalhas para encorajar as tropas e amedrontar os inimigos. Em dado momento da história, a Inglaterra chegou a proibir o seu uso, considerando o instrumento um artefato de guerra. Além da Escócia, que tem vários modelos de gaitas de fole, há ainda as gaitas irlandesas, as gaitas galegas. E conta a história que uma gaita galega teve seu momento de sucesso aqui em terras brasileiras. Dizem que esse foi o primeiro instrumento tocado pelos europeus por aqui, fazendo dançar indígenas e portugueses. Vamos ouvir um pouquinho?